Bem-vindos para mais um vídeo, e hoje eu vou falar desse livro aqui, que é Igualzinho a Você, do Nick Hart. Essa história se passa na primavera de 2016. Então a gente é apresentado primeiro a Lucy. Ela tem 42 anos, ela é tipo uma coordenadora do colégio, professora de inglês, então ela fala super corretamente. E ela gosta muito de ler, ela sempre tem referência de livros. A gente é apresentada para ela na fila do açougue, onde ela compra carne, porque ela incentiva os moradores locais, né, os comércios locais. Então, ela tá lá conversando com a amiga dela, a Emma, e essa Emma, ela é casada, só que ela sempre tá dando em cima de outros caras e tal. E aí, como a Lucy, ela é divorciada, né, porque o ex-marido dela era usuário de drogas, na verdade, ele era alcoólatra, e aí começou a se drogar, e aí ele chegou a levar um traficante pra casa dela, com os 2 filhos que ela tem, e isso meio que bastou pra ela querer terminar tudo e tal, fora que ele batia nela. Tinha umas coisas bem pesadas ali no meio, mas não é tão focado, ela só fala por cima. Joseph, ele tem 22 anos, ele trabalha meio período no açougue, onde a Lucy frequenta. Ele fica como treinador de futebol de crianças. Ele trabalha também como DJ, mas isso meio que não é rentável, ele mais é um sonho dele. E também ele fica de babá. A Lucy acaba falando com a Emma que ela tem um encontro no sábado à noite, que a Emma até que arrumou ali a galera, porém ela não vai conseguir ficar com as crianças, porque sábado à noite, na verdade o sábado inteiro, era pra ficar com o pai delas, com o ex-marido da Lucy. Porém, ele voltou a beber, e aí ela não poderia deixar as crianças com ele, né? Até ele disse que não era pra as crianças verem ele naquele estado. Então ela tava pensando o que ela ia fazer. Então quando ela chega no açougue, ela começa a conversar com o Joseph, e o Joseph já meio que ali nos pensamentos dele, ele acha a Lucy bem mais bonita que a Emma. E aí ele diz que ele fica de babá, geralmente, e que ele poderia ficar pra ela. Então ele vai na casa da Lucy, fica com as crianças gostam muito dele, que é 2 meninos, e ela vai pro encontro dela. Nesse encontro dela é com várias pessoas, e chegou no momento que ela foge, sabe, pra pegar o celular dela, e quando ela vê, tem 5 ligações do Joseph. E aí ela volta correndo pra casa porque ele disse que o ex-marido apareceu lá bêbado, querendo entrar dentro de casa, querendo ver as crianças, e o Joseph não deixou. Então quando ela chegou lá, ela disse: o Joseph entra lá e fica com as crianças. E aí foi engraçado que ele queria entrar, assim, a porta dentro, e o Joseph meio que deu uma empurrada nele. Ela disse assim que gostou do cara, porque né, não permitiu, meio que proteger as crianças, então beleza. Uma coisa importante que esse livro traz é que a Lucy é branca e o Joseph é negro. E aí a gente tem várias discordâncias com isso conforme o livro vai passando. Então a gente tem outras vezes que o Joseph acaba ficando de babá pra Lucy, só que ele percebe que cada vez mais ele tem interesse nela, então ele pensa, preciso sair com outras pessoas, e aí ele conhece a Jess. Ele sai com ela, só que quando eles vão transar, ele não consegue, porque ele só consegue pensar no Lucy, e acaba que a mulher vai embora, ele, né, totalmente decepcionada, e aí ele começa a pensar o que ele vai fazer da vida dele. Um dia, quando as crianças já estão indo dormir e ela chega em casa, eles acabam conversando sobre isso e o Joseph beija ela. E aí eles começam a ter uma relação. Ela diz que a relação deles é uma bolha, que ninguém sabe, geralmente eles ficam só os dois, e ela não pretende meio que contar pra ninguém. E uma das coisas que eu também percebi muito nesse livro é que eles falam muito da idade. Também, né, uma pessoa de 42 e outra de 22. E acaba que eles tem inseguranças. Por exemplo, a Lucy, ela fica muito segura com o corpo dela, porque ela fica, não, porque eu tenho que ficar de camiseta, porque o que ele vai achar, mas eu não vou fazer pilates 7 dias da semana pra ele gostar de mim, esse tipo de coisa. E o Joseph, ele fica meio assim de mostrar, conhecer os amigos dele, como é que vai ser a reação das pessoas, como é que vai ser a reação da mãe dele. Conforme o tempo vai passando, essa relação se torna um pouco estranha, porque eles só ficam entre eles não saem, eles não conhecem outras pessoas, tipo, jantam juntos fora. Então, chega um momento que eles decidem dar um ponto final. Ele vai continuar indo lá como babá, ele vai continuar meio que sendo amigo da família, porque ele se tornou um amigo da família, mas vai ser só isso. E também, nessa época, 2016, estava se falando muito se eles deveriam ou não sair da União Europeia. Aí teve um bafafá, e aí eu vou ler uma parte na página 210, que é assim: sem querer ofender, é um cara falando, sem querer ofender, mas a gente não pode mais dizer nada hoje em dia, né? E aí o José respondeu, não pode? Ele falou, não. E aí, pulando um pouco pra baixo, o que você quer dizer e não pode? O cara responde,
Bom, sabe como é que é? Não vou dizer aqui. Tenho muito respeito por você, mas agora tudo é afro-caribenho pra cá, gay e lésbica pra lá. Mas em que sair da União Europeia vai ajudar? Pior as coisas é que não vai, né? E pelo que entendo, muita coisa é lei deles lá, de Bruxelas. Então, tem isso, e aí o Joseph fica muito confuso o que vai votar. A Lucy vai votar na permanência na União Europeia. O pai e a mãe do Joseph vão votar contra, que eles querem sair da União Europeia. E o Joseph não sabe o que fazer e ele acabou votando nos dois. Tipo, ele votou em sim e não, meio que não foi um voto nulo. Ele só votou daquele jeito, entendendo aqui que depois que eu terminar a resenha desse livro aqui, eu vou ler a revistinha, uma parte delas, que é sobre que essa história se passa na Inglaterra. E é uma parte, eu acho que importante para vocês entenderem um pouquinho do que eles estavam falando, porque teve tudo uma relação para sair da União Europeia, tá? Então, depois eu vou ler pra vocês entenderem de certinho. Depois de um tempo, a Lucy começa a ficar com o Michael. E ele tem uma casa, tipo, de campo, um chalezinho. E ela convida o Joseph pra ir junto com eles, porque ela acredita que só com ela as crianças vão se entediar. E aí o Joseph leva a atual ficante, a Hannah. E ele acha a Hannah muito inteligente, muito tudo. E isso é que ele não contou pra ela ainda que eles tinham uma relação. Ele conta no trem, na ida, e ela fica um pouco chocada. Mas acaba que eles ficam de boa depois. E aí a Hannah também fala que ela não quer transar quando eles estiverem lá, porque ela estaria no mesmo teto. E ela também acha a Lucy um pouco intimidadora, e a Lucy se acha totalmente ao contrário, tipo, que ela é trocável e tudo mais. Depois de um tempo a Hannah teve que voltar, porque ela estuda numa universidade, então ela realmente teve que ir embora. E aí o Joseph e a Lucy começam a conversar. O Joseph descobre que a relação com o Michael, né, e a Lucy é uma coisa mais amigável, ela não consegue fazer nada com ele. O Joseph fala pra ela que provavelmente ele e a Hannah não vão ter mais envolvimento, que era uma coisa meio passageira. Então a Lucy fala, e adendo, eles falaram já que se amavam quando eles colocaram um ponto final. E aí a Lucy pega e fala pra ele que ela tá gostando dele, que ela tá apaixonada por ele e queria ficar com ele. E acabam que eles voltam a ficar. E outra coisa é que a Lucy achava que as crianças não sabiam da relação. Mas acabou que os dois eram muito espertos e estavam entendendo o que estava acontecendo, que ela estava muito feliz, então eles logo notaram que ele estava com o Joseph. Outra coisa é que o ex-marido da Lucy teve uma frase que ele falou, tipo assim, que a Lucy pegou e disse, né, que tava ficando com o Joseph e tal. E aí ele ficou tipo assim, como você ousa não me contar, porque as crianças, porque eu tenho que saber, não sei o que, sabe? Tipo, uma forma meio machista de falar, e eu fiquei tipo, querido, mas enfim. Eu achei a interação um pouco fraca entre eles, tanto que, tipo, eles terminaram e depois eles voltaram. Só que nesse meio tempo não deu pra ver, assim, um sentindo saudade do outro, sabe? Não deu aquela interação mais, sabe? Isso que eu senti falta nesse livro. Eu achei que as coisas foram, tipo, leves, mas foram, tipo, ok, razoável, tá? Um relacionamento razoável, mas não teve, assim, um fogo, assim, tipo, meu Deus do céu, eles sentindo falta um do outro, um ciúmes, não teve nada disso. Outono de 2016, a Lucy conta pros pais dela que ela tá saindo com uma pessoa com 22 anos, e eles ficam um pouco chocados, eles mudam de assunto, e a mãe do Joseph quer conhecer a Lucy, mas ele não quer apresentar as duas, só que acaba que a Lucy toma a iniciativa, liga pra ela e assim encontra. A mãe do Joseph, ela foi bem grossa, tipo, ela pegou e perguntou, né, pra Lucy o que ela tava fazendo com o filho dela, porque, querendo ou não, daqui a um tempo o Joseph ia querer ter filhos, ia querer ter mais coisas, tipo, ter realmente uma família, e que ela não ia poder dar um filho de novo pra ele e tal. A Lucy também se questionou sobre isso, que ela não pode mais engravidar, tipo, não que ela não pode, mas ela não quer, porque até ele querer, tipo, ele tem 22, daí ele falou que até você querer, você vai ter uns 32, e aí nessa idade eu não vou poder mais engravidar, né, porque eu vou ter 50 e poucos. E aí acaba que ele diz que isso não é uma questão, que eles não têm que pensar no futuro. A mãe do Joseph fica falando isso, e aí ela meio que sai, tipo, elas se conheceram, mas não foi uma coisa tão amigável. E o Joseph continua tentando fazer a música dele, ele conseguiu remixar uns negócios legal pra ser DJ, mas falta um vocal. Aí ele chamou a Jess pra cantar na música dele. Também temos a Jess, né, que ela que ficou com ele lá no primeiro momento, falando pra ele que não sabia que ele estava saindo com esse tipo de gente, mas aqui a gente vê bastante que não é questão de idade, que ninguém liga pra idade, é questão de raça, por ela ser branca.
que a Jess achou isso esquisito, não sei o que. A gente tem bastante isso. De a galera se questionando a Lucy porque ela tá saindo com o Joseph e questionando o Joseph porque tá saindo. Que oficializaram o relacionamento, o Joseph já tá morando na casa dela. E aí, eles começam a sair juntos em restaurante, até no colégio, eles vão num bingo. E a galera do colégio começa a comentar, só que aí eles começam a aumentar a história, dizendo que a Lucy tá saindo com alguém de 17, começam a baixar, até os alunos zombam com ela. E ela ficou incomodada no primeiro momento, mas depois ela não liga, porque até o diretor disse que vai defender ela. Joseph não é menor de idade, então não tem problema nenhum. Temos a parte de apresentação de amigos. A Lucy apresenta os amigos dela e meio que todos gostam, só uma lá que ficou brava com ele porque ele votou lá no... Tipo, ele não votou na saída ou na permanência, ele votou nos dois. E aí ela começou a meio que, tipo, brigar com ele, daí outra se questionou assim... Que no começo da conversa você disse que não ia ficar braba, que você entendia, que não importava. E agora você tá criticando ele. Então, tipo, se você fosse pra criticar, então tu não perguntava, né? Tu não falava que tava ok ele ter votado em qualquer um que ele quisesse, enfim. Aí, quando os amigos do Joseph chamam ele pra uma balada, ele fica meio assim de chamar a Lucy, porque teve um momento que ele viu a Lucy dançando e isso meio que incomodou, porque parecia, quando veio o remix dele, ela dançou e aí ele se incomodou porque parecia tipo uma mãe, uma irmã, né? E ele ficou um pouco incomodado com isso e ele ficou com medo. Porém, ele viu que ela ficou magoada porque ele não queria que ela fosse, daí ele aceitou. Acabou que todos os amigos do Joseph gostaram dela. Ainda falaram pra ele que se ele magoasse ela, eles teriam que ver com todo mundo ali, porque ela era maravilhosa e sempre o Joseph que tá aí as namoradas dele. Com a música do Joseph pronta, acabou que foi um grande sucesso. E a galera começou a chamar ele pra tocar em boate e tal. E ele foi com a Jess. Só que até aí tudo bem. Só que acabou que quando eles se apresentaram, assim, no final a Jess foi lá e beijou ele. E ele não recuou, ele, tipo, ficou ok. E aí, eles acabaram indo pra um hotel que eles estavam ficando. Que a galera do hotel acabou deixando os dois no mesmo quarto. Não colocaram em quartos separados. E eles acabaram dormindo juntos. E aí o Joseph, depois de ter transado com a Jess, ficou enjoado. E aí ele pegou e foi embora, e ele foi pra casa da mãe, porque ele não queria ir pra Lucy, né? Quando o Joseph tava na casa da mãe dele, ele tava lá deitado no sofá, e a mãe chegou e perguntando o que ele tava fazendo lá, se a Lucy tinha expulsado ele. E ele falou, eu acho que ela devia me expulsar mesmo, e aí a mãe dele logo entende o que tava acontecendo, e aí ele disse, não, você vai ir agora lá, tipo, se desculpar com ela. Ela falou, você só vai dormir na minha casa depois que você for lá e contar pra ela o que tu fez. Então ele foi obrigado a ir lá. E ele acabou contando pra ela ficou super magoada, né? E aí ela ainda perguntou, tu vai ficar com ela agora? E ele, tipo, não vou ficar, não sei o quê. E acabou que ele voltou pra casa da mãe. A Lucy começou a frequentar um supermercado, né? E parou de ir lá no açougue por causa dele. E aí ele sempre mandava mensagem pra ela todo dia. Até que um dia ele ligou pra ela pedindo pra eles saírem juntos. E ela acabou aceitando. E quando ela chegou no restaurante, ela até ficou, tipo, com a garganta fechada. Porque ele tava lá de terno e coisa, tentando se esforçar. E aí eles começaram a conversar e até ele pediu, assim, se um dia realmente eles poderiam ficar juntos, como é que era, que ele gostava muito dela e tal. E aí veio uma frase que ela pensou, tá aqui ainda, que eu vou ler. Decidir perdoar, afinal, não era a mesma coisa que perdoar. E essa frase é, tipo, perfeita. Primavera de 2019, o Joseph tá levando o pai dele, o Chris, pra comprar um terno. E acabou que eles saíram da União Europeia e o pai dele ficou brabo porque não estavam fazendo uma política lá. E também ele ficou tipo, e agora tá pior e tal. E realmente as coisas estavam meio que piorando. O Joseph, ele acabou virando gerente assistente do centro de lazer, aquele lá que ele ensinava futebol e tal. Ele saiu do açougue e ele só fazia música por diversão, agora ele tinha um emprego mais estável. E eles estavam escolhendo um terno porque eles iam no casamento da irmã dele. E quando chegaram lá, a Lucy e as crianças estavam lá já. O Chris fez um barraco porque o pai dele é assim, traiu a mãe, foi pra fora de casa, toda aquela história, não ajudava. E ele queria porque queria entrar com a filha, mas ela se recusava. Tipo, o Joseph disse que ainda que ele teve que implorar pra ele ser convidado. Então ele sentou lá. E aí também ele disse meio que tipo, vocês não são da família, tipo, ele disse pra Lucy e tal, mas acabou eu sendo obrigada a sentar perto deles. Depois desse tempo, né, 2 anos, o Joseph não teve nenhum deslize, eles estavam juntos então.
E acabou a história quando a galera foi tirar foto do casamento, a família, e aí o Joseph chamou ela, e ela ficou meio indecisa se ela ia ou não. Só que o Joseph disse que naquele momento ela fazia parte da vida dele, então ele queria que ela aparecesse na foto. E que eles não estavam assim, tipo, pensando no futuro, eles estavam pensando no agora. Tipo, a gente vai ver isso agora e no futuro a gente vê o que a gente vai fazer. E assim acaba. Agora eu vou ler a revistinha pra vocês entenderem um pouquinho mais da saída da Inglaterra da União Europeia. O Joseph ficou bravo que não incluíram isso aqui, que é o Brexit. Acho que fala assim. Então, quando o Big Ben soou pela primeira vez em 2021, foi oficializado o divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia depois de quase 50 anos. Brexit, abreviação de British Exit, foi o termo popularizado para definir a saída do país do bloco de integração europeia composto por 27 países. Apesar de ser um dos principais grupos de integração econômica, social e cultural do planeta, promovendo a livre circulação de cerca de 450 milhões de pessoas, bens, serviços e capitais, os benefícios dessa união não foram suficientes para sustentá-la. Agora, entre o otimismo e o arrependimento, os britânicos se dividem após a histórica decisão e reconstroem os termos de relação com o continente e com o mundo. O resultado: depois de quase 4 anos de intensas disputas políticas, prazos adiados, quedas de governo e tentativas de acordo frustrados, a saída do Reino Unido passou a valer nas primeiras horas de 2021. A decisão de deixar a União Europeia foi resultado de um plebiscito realizado em 23 de junho de 2016. Na ocasião, 52 dos cidadãos, 17,4 milhões, optaram por Brexit. Outros 16,1 milhões votaram pela permanência. Então, agora a gente vai falar sobre o plebiscito. O plebiscito foi uma aposta arriscada do então premier David Cameron para tentar acalmar os ânimos e encerrar o assunto que ganhou popularidade no debate político de 2015 e 2016. O pano de fundo da questão eram as discussões sobre o aumento da imigração, com o número recorde de 326 mil no saldo migratório de 2015, além da proteção das fronteiras, a soberania nacional e a identidade cultural. Cameron colocou a votação para resolver a questão, achava que não ia passar e fez campanha contra o Brexit, explica Carlos Porge, professor de Relações Internacionais da FAAP. Com a derrota por mais de 1,2 milhões de votos, Cameron renuncia. Sua sucessora, Theresa May, ficou 3 anos no poder, mas foi marcada por apostas que falharam, segundo Porge. Ela chama uma eleição fora de hora porque julgava que conseguiria mais apoio e fortaleceria seu partido. Mas as eleições são um desastre e o processo fica muito mais complicado. Após derrotas seguidas, May deixa o governo e dá lugar ao populista Boris Johnson, ex-prefeito de Londres e apoiador do Brexit, e foi responsável por liderar as negociações concluídas com a cúpula da União Europeia em 2020. Coisa importante agora, a gente vai falar quem apoia o Brexit e quem é contra. Então, quem apoia o Brexit? Embora seja difícil rotular apoiadores da decisão, o professor Carlos Porge enumera algumas características. Em geral, são pessoas do interior, com menos escolaridade, menos acesso a oportunidades econômicas e mais velhos. O resultado na votação do mapa, caso essa daqui que vocês estão vendo, mostra a capital, Londres, rodeada por um oceano de pessoas que optaram pela saída da União Europeia. Além de Londres, apenas Escócia e Irlanda do Norte optaram pela permanência. Apoiadores do Brexit também são, em geral, mais conservadores e mais adeptos aos discursos nacionalistas. São pessoas apegadas ao local, terra, às tradições e que têm uma sensação de que aquele local está mudando, está sendo transformado e elas não têm mais para onde ir, fecha aspas, diz Porge. Quem é contra a saída da União Europeia, então? Em geral, são os habitantes das grandes cidades, mais jovens e mais cosmopolitas. Tendem a gostar de ter conexões multiculturais, ter amigos de outras nacionalidades e mais possibilidades de desfrutar a integração com os outros 27 países europeus, como no caso de intercâmbios exultos em universidades estrangeiras e viagens ao exterior. Entre aspas, são pessoas que se veem como cidadãos globais. Fecha aspas. A gente vai falar agora sobre as consequências deles terem saído, né, na União Europeia. Então, Pódio avalia que é cedo para identificar consequências da saída, mas em 2021 já houve sinais visíveis, como desabastecimento nos supermercados, aumento da inflação e longas filas em postos para estocar combustível.
Em setembro, o país foi obrigado a conceder 10 mil vistos para caminhoneiros e trabalhadores da indústria de carnes para evitar uma crise no setor alimentício. Por outro lado, sem a burocracia da estrutura da União Europeia, a vacinação avançou com mais fluidez no território britânico do que nos países europeus. Acabei dando para esse livro 3 estrelas, que isso significa até bom. Eu tô reavaliando o meu jeito de dar estrelas para os livros. Eu gostei de alguns assuntos que foram abordados, mas alguns assuntos ficaram muito em cima, só jogados no ar. Eu acredito que poderia ter mais interação também entre os personagens, então por isso que eu dei essas estrelas. Espero que vocês tenham gostado, curta, comente e compartilhe esse vídeo e até a próxima.